Vamos lá! Agora nós vamos falar sobre hermenêutica e interpretação constitucional. Sei que essa palavra hermenêutica assusta. Eu lembro a primeira vez que eu gravei esse tema, na época que eu estava no concurso virtual, que os funcionários da edição, o pessoal, caramba, o que é hermenêutica? Que nome esquisito é esse? Pois é, hermenêutica nada mais é do que uma ciência responsável pela interpretação das normas jurídicas e, dentro do direito, né, interpretação das normas jurídicas e da norma constitucional. Existe a chamada hermenêutica jurídica, que é a ciência responsável pela interpretação das leis em geral, e a hermenêutica constitucional, especificamente voltada à interpretação da Constituição Federal. Aqui, eu não vou aprofundar, eu quero apenas te mostrar que a interpretação da Constituição e das leis, ela tem um método próprio, diferente da interpretação de textos que você costuma ler e que você aprendeu durante a sua vida inteira a interpretar de acordo com a língua portuguesa, buscando o significado do texto de acordo com as palavras, com o contexto. Essa interpretação, que a gente chama de gramatical, literal, é apenas uma das formas de se interpretar uma lei ou a Constituição. Mas existem várias outras formas de interpretar. É uma ciência, como eu disse, que envolve vários métodos e princípios importantes. E aí aqui a gente vai ter apenas uma noção. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: existe a norma e existe o texto da norma, que são coisas diferentes. Ou como assim, Rodrigo? Uma coisa é o texto da lei, da Constituição. É o que está escrito ali na literalidade. É o significante. É a disposição linguística. Olha aí no slide, ó. O objeto da nossa interpretação é exatamente o texto, o enunciado, a formulação ou disposição da norma. São símbolos linguísticos escritos. É aquilo que está escrito ali. Mas será que aquilo que está escrito realmente dá para a gente chegar ao resultado disso, à interpretação correta, só lendo? Pois é, não. Na verdade, para a gente entender o direito, a gente tem que aplicar um método de interpretação. Tem que ser uma interpretação metódica, de acordo com os princípios da hermenêutica jurídica. Então, esse texto interpretado, que é justamente a norma, o produto, o resultado, o sentido ou significado. Então, eu tenho aqui o significante, que é o texto literal da norma. O significante. E aqui abaixo eu tenho o significado, que é depois que ele passa por uma interpretação metódica. Eu chego realmente à norma. Se é, por exemplo, a Constituição Federal, uma coisa é o texto da Constituição, outra coisa é a norma constitucional. E quando a questão de prova pede para você, de acordo com a Constituição, muita gente pensa, de acordo com a Constituição é de acordo com o texto, né? Não necessariamente. Muitas bancas, como FGV, CESP, FCC, perguntam no enunciado de acordo com a Constituição Federal, querendo se referir à norma constitucional, ou seja, ao produto da interpretação. E por isso muita gente erra a questão de prova em concurso, porque quer levar a Constituição ao pé da letra, pela literalidade. E, na verdade, existe todo um método próprio de interpretação que vai muito além da literalidade. Então, a gente chega a esse texto interpretado, e para que se interpreta o texto? Justamente para resolver problemas da vida, para aplicar a norma num problema jurídico, que é uma situação da vida que é levada, em geral, ao judiciário, para o judiciário resolver. O principal intérprete da Constituição e das leis é o judiciário, que aplica as leis nos problemas jurídicos. Então, sempre que há um conflito, as pessoas levam essa questão ao judiciário e o juiz tem que aplicar a lei naquele caso. E para aplicar, ele tem que interpretar, usando um método próprio, um método correto, adequado. Para você ter uma ideia de alguns métodos, e aí eu vou ser bem superficial aqui, eu não vou aprofundar, a minha preocupação nem é tanto técnica, é mais para que você tenha uma ideia, né, dos possíveis métodos. O primeiro método, que é o método tradicional, que a gente usa lendo textos no dia a dia, é o método de interpretação gramatical ou literal, que a gente analisa realmente o texto limitado a quê? Ao significado literal das palavras e expressões. Essa é a interpretação que a gente já conhece.
Mas a interpretação da norma jurídica vai muito além disso. Além da interpretação literal, nós temos a interpretação chamada de lógica. A interpretação lógica busca explicar a norma através do seu sentido interno, o sentido interno do texto. Então, pretende do simples estudo das normas em si, do texto da norma em si, ou o conjunto daquele texto, por meio de um raciocínio dedutivo, obter a interpretação correta. Então, esse lógico é muito próximo do gramatical. Você lê o texto e tenta deduzir o que aquilo quer dizer. Qual é o sentido daquilo? É uma interpretação lógica. Se o texto diz isso, logo o resultado disso é aquilo. Agora, uma interpretação que é muito importante e muito usada também é a interpretação histórica. Veja, você entender como que a norma chegou a ser escrita, o que originou essa norma, o que existia antes dela, os textos anteriores daquela norma. Por exemplo, se hoje eu pego o Código Civil de 2002 e vou ler ali um dispositivo, entender como que foi a discussão para entrar esse dispositivo no código, entender como era o código anterior, o que o código anterior dizia, e antes do código anterior, o que o outro dizia, até se chegar àquela norma, é importante a gente saber isso para entender o verdadeiro sentido daquela norma. Se você analisa a história, você consegue entender melhor o que levou aquela norma a ser feita. Então, na interpretação histórica, a gente vai analisar o projeto de lei, a discussão do projeto da lei, a justificativa daquele projeto de lei, a exposição dos motivos, os pareceres que foram apresentados na Câmara, no Senado, no Congresso, as discussões, as condições culturais, psicológicas que resultaram na elaboração da norma, e muito mais do que isso, né? O texto anterior que existia antes dessa norma, o que levou à criação da norma, tudo isso é interpretação histórica. Percebeu? Isso já gera uma complexidade muito maior para você chegar realmente ao verdadeiro significado daquela norma. Outro método que é usado também importante é a interpretação evolutiva. O que é a interpretação evolutiva? Ora, quando o legislador, por exemplo, criou a nossa Constituição em 1988, ele tinha um pensamento em relação à realidade da sociedade. Só que hoje a realidade da sociedade é outra. Então, o intérprete, ele pode evoluir a interpretação da norma conforme as novas necessidades sociais, conforme a nova realidade social. Um exemplo disso, a nossa Constituição, lá no artigo 225, num dos seus parágrafos, se eu não me engano, 5º ou 6º, ela diz que para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher. Então, a interpretação que foi dada inicialmente foi literal, gramatical. O homem e a mulher vão ser protegidos para efeito da proteção do Estado e reconhecida a união estável entre o homem e a mulher. Só que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação evolutiva. Ele entendeu que a união estável deve ser não apenas entre o homem e a mulher, mas entre homem, mulher e mulher. Essa interpretação colocou essa norma de acordo com a nova realidade social. Mas, Rodrigo, mas o texto é muito claro, ele fala entre o homem e a mulher, sim, mas com base no princípio da igualdade, com base em outros princípios constitucionais, com base na realidade social, o intérprete pode dar uma nova leitura da norma. Nesse caso, foi usado também a interpretação sistemática, que eu acabei não colocando aqui nessa lista, mas que é uma muito importante. O que é a interpretação sistemática? Você vai interpretar uma norma, um artigo, por exemplo, da lei, como sendo base de um todo. Você interpreta uma lei como sendo base de todo um ordenamento jurídico. Você interpreta um artigo da Constituição entendendo que aquilo faz parte de um todo constitucional. A interpretação sistemática entende que aquela norma é parte de um sistema, ela não pode ser interpretada isoladamente. Isso é muito importante. A nossa Constituição Federal fala da união estável entre homem e mulher, mas em outro dispositivo ela diz que é vedado qualquer preconceito, que é vedada qualquer discriminação, que deve ser respeitada a dignidade da pessoa humana. Logo, se duas pessoas do mesmo sexo decidem viver como se casados fossem, deve-lhes ser reconhecida a condição de união estável. Olha só a interpretação, tanto considerando a questão evolutiva, como a questão sistemática, interpretando a Constituição como um todo. Percebeu? Então, olha aí, interpretação evolutiva consiste na atribuição de novos sentidos à norma
em razão de mudanças históricas ou de fatores políticos e sociais que não estavam presentes na mente do legislador quando da sua elaboração. Perfeito. E, por fim, interpretação teleológica, dentre essas que eu separei aqui, e eu acabei mencionando mais uma que é a sistemática. Teleológica, teleo está ligado a quê? Ao fim, ao objetivo. A interpretação teleológica visa identificar a finalidade, o objetivo que o legislador tinha com aquela norma. Porque, às vezes, o texto ele não é muito claro, mas você tem que buscar a real intenção do legislador. O que o legislador queria com isso? O que será que ele queria dizer? E aí, a partir desse processo interpretativo, você consegue chegar a um resultado muito melhor do que simplesmente a literalidade. E isso é importante você entender por quê? Porque eu vou, em vários dispositivos da Constituição, dizer para você, olha, a Constituição diz isso, mas a verdade é aquilo. Você vai ficar, caramba, como, Rodrigo? O texto diz uma coisa, como é que é outra? Pode ter certeza que é a aplicação de um desses métodos de interpretação. E quem são os principais responsáveis pela interpretação? A gente já viu isso nas fontes do direito constitucional. Em relação à Constituição, quem são os principais responsáveis por essa interpretação? Que dentro do direito constitucional existem vários outros métodos. É a doutrina, que são os grandes mestres do direito, e a jurisprudência, que são os tribunais do Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal. Bom, dessa interpretação do texto, normalmente podem surgir basicamente 3 resultados. E quais são esses resultados? Veja, eu posso ter uma interpretação declarativa, onde o texto da norma coincide com o resultado da interpretação. Eu não estou ampliando a interpretação dela, nem estou restringindo. Realmente o texto coincide com a norma. Há realmente uma compatibilidade ali direta. Então, nesse caso, eu estou fazendo uma interpretação declarativa. Então, olha aí. O texto examinado, ele não é ampliado e nem restringido, encontrando-se apenas o significado oculto do termo ou da expressão utilizados pela lei. A eventual dúvida se resolve pela correspondência entre a lei e a vontade da lei, sem conferir à fórmula um sentido mais amplo ou estrito. Nesse caso, então, a gente pega o texto da lei, interpreta aquele texto, por exemplo, a Constituição diz: ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Vamos interpretar isso de forma declarativa. Ninguém será submetido a tortura. O que é tortura? Submeter alguém a um intenso sofrimento físico ou moral. Esse é o significado de tortura que está oculto ali. Então, beleza. Então, ninguém pode ser submetido a um intenso sofrimento físico ou moral. Grosso modo. Percebeu? Agora, quando a interpretação é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, a Constituição ali fala entre o homem e a mulher. Qual a interpretação? Que a união estável é entre um homem e uma mulher. Ali, realmente, a interpretação inicial seria declarativa, seria reconhecer a união estável entre homem e mulher. Só que aí, quando vem o Supremo Tribunal Federal e fala, não, é entre homem e homem também, entre mulher e mulher também. O que ele está fazendo? Ele está ampliando o alcance da norma. O alcance do texto, né? No caso, o texto diz uma coisa e a interpretação acaba ampliando aquele leque. Ampliando. Se a interpretação ela é ampliativa, o resultado, né, decorrente dessa interpretação é uma interpretação ampliativa, que no caso é a C. Né? Olha aí. Interpretação extensiva ou ampliativa quando se amplia o sentido ou alcance da lei, por se entender que o texto da lei diz menos do que pretendia dizer. Essa interpretação extensiva ela deve ser aplicada sempre que a gente estiver interpretando os direitos fundamentais, os direitos que nós temos perante o Estado. Quando eu interpreto os direitos fundamentais, as normas de direito fundamental, eu não devo interpretar de forma restritiva, ou de forma declarativa, ou extensiva ou ampliativa. Quer dizer, a gente deve interpretar da forma que dê a maior proteção para o indivíduo. Porque se o Estado fosse interpretar de forma restritiva os direitos fundamentais, ele poderia dar interpretações que iriam reduzir o nosso direito fundamental a quase nada. Então a Constituição traz vários direitos fundamentais. Vários. A gente vai ver o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade. E a gente deve interpretar, como regra, esses direitos de forma
ampliativa, de forma ampla. Então, quando eu pego o dispositivo constitucional e leio, se ele dá margem para uma interpretação restrita e uma interpretação ampla, eu devo dar a interpretação ampla. Um exemplo, o artigo 5º 16 diz que todos podem reunir-se pacificamente em locais abertos ao público. Veja, locais abertos ao público. Como é que eu vou interpretar isso? Locais abertos ao público. Eu posso interpretar isso como um local privado que pessoas podem entrar. É um local aberto ao público, mas é um local privado. Eu posso interpretar isso como um local público fechado, que permite a entrada das pessoas, o acesso é público, mas é um local fechado, restrito. Essa seria uma interpretação restritiva. Agora, o que seria uma interpretação ampliativa? Locais abertos ao público. Eu vou interpretar de forma ou declarativa ou ampliativa. Qualquer local público. Praças, avenidas, são locais abertos ao público. Locais públicos. Então, eu posso dar uma interpretação mais restritiva ou mais ampla. Quando se trata de uma norma de direito fundamental, a interpretação não deve ser restritiva, mas sim ou declarativa ou ampliativa para que se dê a maior proteção àqueles direitos fundamentais. Ok? Agora, por outro lado, quando a Constituição prevê uma restrição a um direito fundamental, aquela restrição deve ser interpretada de forma restritiva. O que é a interpretação restritiva? Justamente, se aquela norma admite uma interpretação mais ampla e uma mais restrita, a gente deve usar a restrita. Como assim, Rodrigo? Exemplo. O artigo 5º, inciso 12, diz assim: é inviolável o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Salvo no último caso, veja, esse salvo no último caso, o que significa esse no último caso? É o último caso dos 4? Ou é no último caso como sendo, se não tiver outra forma, então em último caso a gente parte para isso? Se eu interpreto que é em último caso, numa última hipótese, numa última situação, ou seja, depois de recorrer a outros instrumentos, se eu considero esse no último caso dessa forma, se eu interpreto dessa forma, esse salvo no último caso, o salvo seria para os 4, para correspondência, comunicação telegráfica, dados e comunicação telefônica. Então o salvo abrangeria os 4, ou seja, eu poderia violar os 4. O salvo abrangeria os 4. Só que o salvo é uma exceção, é uma possibilidade de restrição. Então eu tenho que interpretar de forma restritiva. Quando ele diz salvo no último caso, esse último caso eu devo interpretar o quê? Se ele fala correspondência, comunicação telegráfica, dados e comunicações telefônicas, o último caso é o último dos 4. Então o salvo só se aplica para a comunicação telefônica. Essa é a interpretação restritiva. Aí a Constituição diz salvo com ordem judicial, nas hipóteses e na forma da lei, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Veja, aqui a Constituição fala que tem que ter ordem judicial, nas hipóteses da lei, para investigação criminal ou processo penal. Isso é uma restrição, é um salvo, uma exceção, beleza? Então, eu tenho que interpretar essa restrição de forma restritiva. Quando a Constituição diz ordem judicial, significa que é só a ordem do juiz mesmo, eu não posso ampliar isso para mais ninguém. Quando diz que é nas hipóteses da lei, é só lei mesmo, feita pelo Congresso, eu não posso ampliar para nenhuma outra norma, eu tenho que interpretar de forma bem restritiva. E investigação criminal ou instrução processual penal? É só se for investigação de um crime ou um processo criminal. Eu não tenho como ampliar isso de jeito nenhum, tem que ser só nessas hipóteses. Entendeu? Então, interpretação restritiva, eu vou ter como resultado uma redução do sentido ou do alcance da norma, da lei, do texto da lei, da Constituição, para que se possa encontrar a sua real vontade quando a lei acaba dizendo mais do que o pretendido pela sua vontade. Então, eu vou dar uma interpretação restritiva quando eu entendo que o legislador acabou sendo amplo demais no seu texto. Ele acabou dizendo mais do que queria, então a gente vai corrigir isso como? Interpretando de forma restritiva. Então, a interpretação vai restringir o alcance das suas palavras até o seu sentido real. Então, quando se interpreta uma norma, você pode ter 3 resultados. Ou
uma interpretação declarativa, um resultado da interpretação ser uma interpretação declarativa ou restritiva ou ampliativa. Lembrando que a ampliativa deve ser aplicada aos direitos fundamentais e quando se tratar de restrição aos direitos fundamentais, toda restrição ao direito fundamental deve ser interpretada de forma restritiva. Beleza? Bom, agora uma coisa que pode acontecer entre as normas é ter antinomia, é ter conflito. Vamos imaginar que um artigo do Código Civil esteja conflitando com o artigo de Código de Defesa do Consumidor. E aí? Qual prevalece? Se um artigo da Constituição Federal está em conflito com o artigo do Código Civil, qual prevalece? Veja, havendo antinomia, conflito entre normas, existem alguns critérios para resolver esse conflito. E quais são os critérios básicos? O primeiro deles é o critério hierárquico. Lei superior prevalece em relação à lei inferior. Então, quando a gente viu aquelas noções do ordenamento jurídico, eu mostrei para vocês hierarquias, a norma hierarquicamente superior prevalece sobre a inferior. Então, uma norma constitucional prevalece sobre uma norma legal. Sempre tiver um conflito entre a Constituição e a lei, quem prevalece é a Constituição. Sempre tiver um conflito entre uma norma legal e uma infralegal, quem prevalece é a norma legal. Pronto. Então, se há um conflito entre normas, a primeira coisa que a gente vê é a hierarquia entre elas. Se há, já está resolvido. Por quê? A norma superior prevalece sobre a norma inferior. Beleza? Lei superior derroga, revoga a lei inferior. Essa é a interpretação. Agora, se não há hierarquia entre elas, por exemplo, eu tenho normas do próprio Código Civil que estão em choque, em conflito entre si. Um artigo do Código Civil diz uma coisa, outro artigo diz outra, e eles estão em um aparente conflito. Vê que é um conflito aparente, porque se há hierarquia, no primeiro caso, há hierarquia, não há um conflito realmente, a norma superior prevalece, né? Agora, nesse segundo caso, duas normas estão no mesmo código, só que tem um conflito entre elas. O que eu vou observar também? Primeiro, uma é mais recente que a outra. Por quê? Se elas estão em conflito, mas uma é mais recente, vamos imaginar, o Código Civil foi feito em 2002. E aí ele sofre uma alteração em 2010 que inclui um novo artigo no Código. Inclui um novo artigo, só que esse novo artigo está em contrariedade com um artigo que já tinha no Código. Nesse caso, pelo critério cronológico, a lei posterior revoga a lei anterior naquilo que dispõe em sentido contrário. Então, norma posterior prevalece sobre a norma anterior. Essa é uma outra forma da gente resolver os conflitos da lei no tempo. Uma norma mais nova revoga a norma antiga. Então, veio o Código Civil de 2002, ele revogou inteiramente o Código Civil de 1916, porque ele estava dispondo em sentido contrário sobre várias disposições do Código anterior. Outro critério é o seguinte, veja, se as normas estão na mesma hierarquia e foram feitas juntas, imagine, tem um artigo do Código Civil em conflito com outro artigo do próprio Código Civil, aparente conflito. Os dois têm a mesma hierarquia e a mesma cronologia. Um outro critério para se resolver esses conflitos é o critério da especialidade. A norma específica prevalece sobre a norma geral. Então, uma norma geral, ela vai se aplicar a várias situações, mas se tem uma norma específica tratando de uma situação, ela vai prevalecer. Então vamos imaginar que no Código Civil tem uma norma geral, porque o Código Civil trata também da questão empresarial. Ele traz uma norma geral em relação às empresas. Beleza? Vamos colocar que ele diga assim, uma empresa é formada, supondo, tá? Só para dar um exemplo. Uma empresa é formada por um conjunto de pessoas. Ponto. Tá? Uma empresa, uma pessoa jurídica é formada por um conjunto de pessoas para exercer atividade econômica, blá, blá, blá. Hipoteticamente. Aí vem um outro artigo e diz assim, da empresa individual. E aí fala que pode existir uma empresa de natureza individual. Então você tem uma norma geral dizendo que a empresa é formada por várias pessoas. Mas você tem uma norma específica tratando de uma empresa individual, explicando como vai funcionar aquela empresa individual. Ora, Rodrigo, tem um conflito aparente ali. Tem, mas uma norma é geral e a outra é específica. Nesse caso, a norma específica, naquele ponto específico, prevalece sobre a norma geral.
Na nossa Constituição, a gente tem muito disso, de critério da especialidade também. A Constituição, ela traz normas gerais, como ela diz, por exemplo, é inviolável o direito à vida. Essa é uma norma geral. É inviolável a liberdade, é uma norma geral. É inviolável a liberdade, mas aí daqui a pouco ela fala que o indivíduo pode ser preso em flagrante delito ou com ordem judicial. Ué, Rodrigo, mas não tem um conflito aqui? Como é que é inviolável a liberdade e o cara pode ser preso? Sim, mas uma é a norma geral. Em regra, não pode ser violada a liberdade, mas tem a norma específica, explicando que uma pessoa pode ser presa em determinadas circunstâncias. Então, por meio da interpretação, a gente consegue resolver essa antinomia, levando em conta a lei específica e a lei geral. Isso acontece também em relação a questões criminais. Por exemplo, o Código Penal fala de matar alguém. Ele tem lá, matar alguém, papapá. Aí tem lá o homicídio culposo, que é quando você mata sem intenção. No Código Penal fala do homicídio culposo. Mas no Código de Trânsito Brasileiro, tem lá também um homicídio culposo praticado na direção de veículo automotor. Veja, você tem um homicídio culposo no Código Penal, que trata de um crime, e você tem, que trata de um crime de matar alguém sem intenção, e você tem no Código de Trânsito. Ora, o Código de Trânsito revogou o dispositivo do Código Penal? Não. O Código de Trânsito está tratando especificamente do homicídio culposo na direção de veículo automotor. Então, ele é uma norma específica. Nesse fato, nesse ponto, crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ele prevalece sobre o Código Penal. Agora, nos demais casos de homicídio culposo, prevalece o Código Penal. Princípio da especialidade. Beleza? Então, pelo princípio da especialidade, a norma especial prevalece sobre a norma geral, visto que o legislador, ao tratar de maneira específica de um determinado tema, faz isso, presumidamente, com maior precisão do que aquele que tratou do assunto de uma forma geral, de uma forma genérica. Beleza? Bom, agora nós vamos falar sobre duas teorias importantes, revogação e repristinação. O que é a teoria da revogação? Que a gente acabou de mencionar de certa forma. A teoria da revogação estabelece o seguinte: quando vem uma lei nova tratando de um mesmo assunto que uma lei anterior já tratava, essa lei nova revoga a lei anterior que dispunha sobre aquele assunto em sentido contrário. Ou uma lei nova pode expressamente revogar uma lei anterior. Pode vir uma lei nova dizendo, fica revogada a lei número tal. Ou quando uma lei nova é, por exemplo, um código que dispõe sobre um tema de uma forma geral, revoga o código anterior por inteiro. Então, se vem um novo Código Civil, revoga o Código Civil anterior inteiro. Se vem um novo Código Penal, vai revogar o Código Penal anterior inteiro. Então, olha o que diz o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A antiga Lei de Introdução ao Código Civil, houve alteração do nome dela para a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Veja só o que ela diz aí no nosso slide. A lei posterior, a lei nova, revoga, mata a anterior, quando expressamente o declare. Então, revoga quando tiver expresso. Esta lei revoga a lei número tal. Quando seja com ela incompatível, então se a lei nova é incompatível com a anterior, revoga a anterior. Ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior, que é exatamente o caso dos códigos. Um código que regula inteiramente uma matéria, revoga o código anterior que tratava daquela matéria. Ou, se expressamente uma nova lei diz, fica revogada a lei número tal. Ou, se um dispositivo dessa lei nova está em conflito com a lei antiga, o que eu falei? Nesse conflito resolve-se pelo critério cronológico. A lei mais recente revoga a lei anterior. Então, o exemplo que nós tivemos, né? Tivemos já vários no Brasil, mas um exemplo aí para ilustrar para você, foi o Código Civil de 1916. Veio um novo Código Civil em 2002 e como ele regulava inteiramente essa matéria de direito civil, o que aconteceu? Revogação. Agora, quando a revogação é total, a gente chama isso de abrogação. Então, o Código Civil de 1916 foi abrogado. E quando a revogação é parcial, a gente chama isso de derrogação. Derrogação é uma revogação parcial. Então, o Código Civil foi abrogado ou derrogado? Abrogado. Beleza? Então, derrogação, revogação parcial. Abrogação, revogação
total. E o que é repristinação? Repristinação, vamos criar uma analogia aqui com a ressurreição. Como assim ressurreição, Rodrigo? É mais ou menos assim. Imagine que vem uma lei, existe uma lei A. Beleza? Aí essa lei A está funcionando, vigiando e tal, e vem a lei B e mata a lei A, revoga. Pá, morreu a lei A. Aí vem a lei C e fala assim, ué, B, você matou A? Então eu vou te matar. Mata B. Veja, revoga B, né? Uma lei C. Nesse exemplo, o fato de C matar B faz com que A ressuscite? Trazendo para o nosso mundo real, né? O sujeito mata o outro, pô, morreu. Aí alguém vai lá de vingança, mata aquele que matou. O primeiro que foi morto vai ressuscitar? Não, né? Não. E em relação às leis, como é que funciona essa história? Ressuscita? Veja só, vou dar aqui o exemplo para você. Veio a lei A, veio a lei B revogou a lei A. Aí vem a lei C, que revoga a lei B. Ok, a princípio é isso que vai acontecer. O que seria repristinação? Seria o retorno da vigência de uma lei revogada, no caso, por exemplo, a lei A, em razão da revogação da lei revogadora. Repristinação seria o seguinte, quando B for revogado, como B revogava A voltaria a valer. Ué, isso acontece, Rodrigo? Veja o que diz a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A regra é que não. A regra é que não. Olha aí o que diz. Salvo disposição em contrário, a lei revogada, no caso a lei A, aqui no exemplo, tá? Ela não se restaura por ter a lei revogadora, que no caso aqui no exemplo seria a lei B, perdida sua vigência. Então, se B foi revogada e B revogava A, então quando C revoga B, A não volta a ter eficácia. Salvo disposição em contrário, ou seja, a repristinação só é admitida se for expressamente prevista na nova lei. Então, só se lei dissesse, se C dissesse, a lei C dissesse, revoga-se a lei B e repristina-se a lei A. Ah, aí sim. Então, a repristinação de A só pode acontecer se tiver expressa na lei C. Aí tudo bem, A pode repristinar. Porque, como regra geral, não se admite ressurreição de lei no Brasil, né? A lei morta está morta, ok? Mas a lei C pode ressuscitar, repristinar a lei A. Aí teria que estar expresso. Revoga-se a lei B e volta a ter vigência a lei A. Beleza? Tranquilo? Então, o que é a vigência? É quando a lei começa realmente a valer para a sociedade. E aí já uma dica. O que diz essa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? Uma lei, quando ela é aprovada pelo legislador e ela é publicada no Diário Oficial, como regra, ela vai entrar no período de vacatio legis. Vacatio, se escreve vacatio legis. O que é a vacatio legis? É um período de 45 dias como regra, salvo se a lei dispuser em sentido contrário. É um período em que a sociedade já vai tomar conhecimento da lei, mas ela ainda não vai estar em vigor, ela não vai estar sendo aplicada ainda para a sociedade. Ela fica 45 dias ali em vacatio legis, aí depois ela realmente entra em vigor e pode ser exigida na sociedade. Algumas leis, por serem mais complexas, têm um vacatio legis de 6 meses, de 1 ano, como o Código de Processo Civil, o Código Civil, ficaram num prazo grande para poder entrarem em vigor, justamente em razão da complexidade da norma. Mas a regra é, salvo disposição em contrário, vacatio legis de 45 dias. Agora, algumas leis já vêm dizendo, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Então, ela é publicada, já entra em vigor. Mas a regra é que a vacatio é de 45 dias. Beleza? Bacana? Boas noções aí iniciais do direito. Vamos fechar aqui esse bloco e no próximo a gente estuda um pouquinho mais.